Olá a todos, bem-vindos ao Fisicamente Falando, um podcast feito por alunos do Departamento de Física, onde cada episódio convidamos um professor do Departamento de Física para vir aqui falar connosco. Olá, o meu nome é António Máschio. Hoje estamos aqui com o Nuno Matela, professor no Departamento de Física e investigador no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica, também conhecido como IBEB. Ao meu lado, temos a Catarina Moura, que é estudante na mesma área, na FCUL. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Professor, vamos começar um pouco como eu disse no primeiro episódio, um bocadinho pelo início. Onde é que o professor nasceu e como é que foi o seu ambiente na sua infância? Acho que o meu ambiente foi absolutamente normal. Eu nasci por acidente em Lisboa. Os meus pais já na altura viviam em Abrantes. Logo a seguir ao meu nascimento voltaram para lá e vivi lá até aos 18 anos. Um ambiente familiar normal, tenho uma irmã. Estudei na escola, os meus pais davam aulas, tem coisas boas e coisas más, como consegue imaginar. E pronto, depois quando vim para cá, para Lisboa, para vir para a faculdade, ainda tive uns meses a viver com os meus avós. Depois passei a dividir casa com um amigo meu e pronto, vivíamos perto da faculdade e a vida era parecida com a vossa, provavelmente. E teve alguma influência dos seus pais para seguir uma vida mais académica ou acha que foi um pouco... Voluntariamente não. Tenho certeza que não foi voluntário, só que o conviver muito com este ambiente de educação, ver o gosto que os meus pais tinham por dar aulas, vê-los sempre em casa a corrigir testes, a falarem dos alunos que tinham, ver muitas vezes depois aquilo que os alunos diziam deles, depois muitas vezes, quando passei a ter a mesma idade que os alunos deles, ouvia muitos comentários favoráveis sobre eles. Ainda ouço agora, já estarem reformados. Eu acho que foi criando este gosto de explicar e de ensinar. Mas quando acabei o 12º ano, não estava de todo nos meus planos ser professor. Eu fui para um curso que não era óbvio para mim que daria como saída profissional ser professor. Eu fui para um curso de engenharia, que era Engenharia Física Tecnológica, e a ideia era fazer investigação. Portanto, era aquela coisa que se dizia ser cientista, se calhar quando a pessoa está no secundário, pensa um bocadinho assim, claro que nem tinha, é um salto no escuro tão grande que nem sequer fazia ideia que tinha de dar aulas ao mesmo tempo que fazia investigação, mas acho que o gosto por isso veio daí, provavelmente. E quando era mais novo, tinha algum outro sonho para seguir outra carreira não envolvendo a ciência? Eu não tinha assim grandes sonhos. Eu acho que escolhi física um bocadinho por ser aquelas coisas, ser uma área que eu gostava, como é óbvio, tinha poucas dificuldades, mas nem tinha bem uma ideia de qual era a área da física que gostava. E, portanto, não tinha assim um percurso de vida pensado desde novo, aquelas pessoas que querem ser médicos desde muito cedo, não tinha essa ideia. Gostava de ser treinador de futebol, por exemplo, mas também percebi que não era esse o caminho, que não era por este caminho que lá chegava. Mas eu acho que eu queria uma área que me permitisse continuar a perceber um bocadinho o que se passava à minha volta. Alguma coisa que me ajudasse a explicar os fenómenos que aconteciam à minha volta. Aquela pergunta que fazíamos, vocês também fazem de certeza, porque é que isto é assim, não é? Porque é que, na altura, porque é que os carros andam assim, porque é que os aviões se mantêm no ar? E esse gosto, se isso me levava à investigação ou não, na altura para mim não era claro. Eu lembro que havia uma coisa que eu gostava muito na altura, que eram lasers. E foi uma daquelas poucas coisas que eu achava que se calhar para a física podia ser isso. Mas não era... Mas também me via, na altura, eu pensava que pode ser a fazer investigação, como pode ser numa empresa qualquer que desenvolve soluções com lasers para outras coisas. Não era obrigatoriamente a investigação como um fim, mas a investigação como um meio para ir explicando o que se passava à minha volta. E quando entrou em física, pensava que já sabia alguma coisa ou... Acho que vi um bocado enganado,
porque vinha convencido. Eu acho que a certa altura no secundário eu concorri às Olimpíadas da Física e cheguei até à fase de preparação para as Olimpíadas Internacionais e convencemos um bocadinho que sabemos daquilo, não é? Que sabemos que era uma área que eu sabia mais do que outras. Mas depois, quando cheguei à faculdade, rapidamente percebi que a física que nós damos no 11º ano e no 12º ano não tem nada a ver com a física que se dá principalmente num curso de física. Eu acho que não é muito diferente da física introdutória que se dá a outros cursos, mas não é de todo a física que se dá a um curso de física. Portanto, eu não tinha bem noção do que é que vinha a aprender. Também não foi totalmente às escuras. Lembro-me perfeitamente de quando ter ido ao técnico uns meses antes de concorrer. Falei com um tio de um amigo meu que fazia investigação no técnico e que nos mostrou o centro de fusão nuclear. E foi um tema que me interessou na altura e lembro-me de ter ido à secretaria pedir um plano de estudos. Nós não tínhamos internet em casa na altura. Eu entrei na faculdade em 96 e tínhamos, mas não havia a informação disponível que temos agora. Já era possível enviar e-mail, mas não tínhamos esta informação disponível. Lembro que foi naquele ano, foi o primeiro ano em que saíram os resultados online. E, portanto, eu lembro-me de ter ido buscar o plano de estudos e ter visto a lista das cadeiras que ia ter, mas só pelos títulos. E quer dizer, que dizia Física Experimental 1 a Física Experimental 6, sem fazer a mínima ideia do que é que se daria em cada uma daquelas físicas experimentais. Portanto, não sabia muito bem ao que ia. E eu lembro-me que no primeiro ano, por exemplo, ter gostado muito mais das cadeiras de matemática do que das cadeiras de física. Ao ponto de ter pensado seriamente ou mudar para a matemática ou até, por estranho que vos pareça, mudar para a economia. Foi uma área que me agradava bastante. Mas havia ali um dilema para mim que era aquilo que eu gostava da economia, era mais a macroeconomia, aquela economia dos países e porque é que os países tomam determinadas decisões. E depois via que os meus colegas de secundário que foram para a economia tinham cursos que eram muito mais gestão do que economia e já não era uma área que me agradasse assim tanto. Na altura em que se estava a pensar candidatar, as vagas eram tão competitivas na faculdade como são hoje em dia? Não são tão competitivas como são as para a física. Isso também é uma realidade muito recente. Mas já era, na altura, o curso do técnico com a nota mais alta. Eu lembro-me que entrava-se com por volta de 15, na média de 15, mas porque também não era, eu acho que havia um estigma com a física, portanto era o exame de física 12º ano, não era a físico-química 11º, a nota de entrada. E não era muito normal haver notas muito altas nesse exame de física. E quando eu entrava com física e matemática, portanto, a competitividade era porque não era tão comum ter-se notas tão altas de facto da física e matemática como, por exemplo, a química e a biologia, que eram as específicas para entrar em medicina. Portanto, essa diferença de notas nos cursos fazia com que se fossem seriar, como se faz a seriação agora, não aparecia lá em cima. Mas lembro que o ano em que eu entrei foi um ano peculiar. O meu ano foi o primeiro ano que teve. Fizemos provas globais, no 10º ano, e fomos os primeiros a fazer exames nacionais. Até aí havia um regime bastante diferente. As pessoas no 12º ano, no ano antes de mim, só tinham 3 disciplinas, e já eram 3 disciplinas específicas. E foi o primeiro ano que tivemos um 12º ano parecido com o 11º. E com exames a todas as disciplinas. Depois correu muito mal e o Ministério da Educação na altura, a contestação já era muita e o Ministério da Educação resolveu fazer um shift nas notas. Deu mais 2 valores a todos os alunos em todos os exames, o que significa que a seriação não mudava, mas havia menos alunos a chumbar, porque não estavam tão perto, estavam ali no 8-9, passavam para a positiva. Mas eu lembro-me que na minha turma na faculdade, havia ainda alguns alunos que entraram com média superior a 20, apesar disto. Estava para ver que a física era um curso que já teria alunos muito, muito bons. Mas acho que na altura os 2, 3 alunos com a média mais alta do secundário entraram no meu curso. Eu acho que não era assim um curso tão popular que fazia com que todos estivessem ali no topo. Não é? Portanto, havia ali um intervalo de notas mais largo do que há agora.
Certo, o professor mencionou que teve algumas dúvidas em relação ao curso. Então o que é que o fez continuar dentro de Física e principalmente de ir para a área de Biofísica? Eu acho que a Biofísica vem mais tarde, bem mais no final do curso. Por estranho que possa parecer, as razões não são... Apesar de tudo, continuava a gostar de Física. Acima de tudo, gostava daquilo que me avisaram antes, que o ambiente na faculdade era muito competitivo e que as pessoas não se davam bem. Não vi nada disso. Portanto, tínhamos um curso pequeno, como os vossos, em que nos dávamos todos muito bem. E o ambiente entre nós ajudou muito a decidir manter-me naquele curso. Eu acho que o arriscar mudar para um ambiente onde eu não sabia se me daria tão bem, teve um peso muito forte. Portanto, continuo a dar muito bem com os meus colegas de curso. Falamos muitas vezes, encontramos muitas, agora não tanto, mas continuamos a encontrar-nos muitas vezes. E também via, porque nesse primeiro ano também tínhamos alguns colegas nossos que vieram de outros cursos para o nosso, por transferência, e via as dificuldades de integração que eles tinham por entrarem a meio deste percurso. E se calhar foi mais isso, se calhar a inércia de estou bem aqui, vivia a 5 minutos da faculdade, se mudasse para a economia, pois era na outra ponta da cidade. Houve vários fatores, mas acima de tudo, também não desgostar de Física, não estava assim tão chateado. Havia colegas meus que mudaram logo no primeiro ano para outros cursos porque não gostaram de todo. Eu só tinha dúvidas se era mesmo aquilo que eu gostava. E continuei a ter ainda algumas dúvidas até, de facto, acho que no 4º ano, tive a cadeira de Biofísica com o professor Douglas Soares. Eu acho que aí sim percebi que era aquela área que eu gostava. Foi a cadeira que mais me motivou e aí não tive dúvidas. Depois escolhi o percurso daí para a frente, já mais consciente do que eu queria fazer. Até aí, eu acho que fui fazendo e passando com notas razoáveis, mas sem saber exatamente o que eu queria fazer dali para a frente. Então, acho que só mais à frente é que tomei essa decisão. E em que ano, mais ou menos, da faculdade é que teve a influência do professor Douglas Soares? Foi no 4º ano. Até quando nós temos... Portanto, o nosso plano de estudos era um plano em que não tínhamos opcionais até ao final do 3º ano. E depois, no 4º e 5º, tínhamos 8 cadeiras opcionais, 2 obrigatórias. Não me perguntem porque é que aquelas 2 eram obrigatórias. Não havia razão nenhuma. Quer dizer, uma era economia, eu percebo que toda a gente tinha de ter. Outra era uma física experimental. Objetivamente não havia razão para ser obrigatória, aquela em particular. E depois tinha essa opcional do professor Douglas Soares, e que fiz logo no primeiro semestre do 4º ano. E eu acho que depois das escolhas daí para a frente, nós escolhíamos as restantes já com aquilo que nós queríamos que fosse o nosso orientador do trabalho final de curso, a ajudar-nos a escolher as disciplinas. E o 5º ano, se conseguíssemos fazer essas 10 cadeiras do 4º ano, que era o número que tínhamos, que já fazíamos nos anos anteriores, o 5º ano era só para o projeto final de curso, que é o equivalente à vossa tese de mestrado agora. Portanto, tinha tantos ECTS como os ECTS de um ano. Não se chamavam ECTS, mas era o equivalente a isso. E depois o professor do Consoado acabou por ser o meu orientador da tese de doutoramento, do primeiro ano da tese de doutoramento, porque o programa doutoral na altura, se nós tivéssemos uma média superior a 16, não tínhamos de fazer mestrado, portanto fazíamos logo, com a licenciatura de 5 anos, podíamos entrar diretamente no doutoramento. E o programa doutoral era um ano de cadeiras, juntamente com os alunos de mestrado. A diferença é que, a partir do 2º ano, nós começávamos a fazer a tese de doutoramento e os nossos colegas faziam a tese de mestrado. E só tínhamos depois um orientador específico para o tema do doutoramento a partir do 2º ano. O primeiro ano, que era aquele ano só curricular, o orientador continuava a ser o professor Duca. Quer dizer, e a influência do professor Duca continuou sempre. Acho que o professor Duca, para quem conhece o IBEP, continua a influenciar-nos a todos, não é? Continua a estar muito presente no Instituto e é daquelas pessoas com que sempre temos alguma dúvida sobre o que estamos a fazer ou o que devemos fazer. É sempre uma pessoa a quem recorremos, continua sempre disponível. E qual foram as cadeiras que menos gostou de fazer durante o seu curso? Eu acho que divido as cadeiras
que eu não gostei porque não gosto mesmo do tema, e aquelas que não gostei muito porque se calhar o professor não me... Houve ali uma diferença entre aquilo que eu esperava e aquilo que foi ensinado, ou a maneira como o professor é ensinado. Aquelas que não gosto de todo e continuo a não gostar são as de eletrónica. Para mim era um suplício. Mas não significa que não perceba. Só para ter uma ideia, também já dei aulas práticas de cadeira de eletrónica digital. Qual é a vossa segunda cadeira de eletrónica? Não é de circuitos, a cadeira a seguir? Não. Temos a eletrónica analógica. Digital, sim. Já teve um ano que dei as aulas de laboratório, que dei as aulas de eletrónica de AD, mas não gosto. Não é daquelas... mas depois houve outras cadeiras que eu acho que foi mais a forma como foram dadas, ou não era bem a forma como eu gostava de ter tido aquelas cadeiras. Por exemplo, estranho que pareça, gostei muito mais. Nós tínhamos Mecânica Quântica 1 e 2, gostei muito mais de Mecânica Quântica 2 do que Mecânica Quântica 1. Mas olhando para trás, a matéria da 1 era muito mais interessante. Era a introdução à Mecânica Quântica. Teria tido a possibilidade de motivar muito mais para aquela área, mas não foi assim. Mas, portanto, eu acho que dividia isso entre as cadeiras que... Depois há outras cadeiras que eu gostava de ter tido dadas de maneira diferente. Havia pessoas que tinham uma maneira muito peculiar de ensinar, principalmente nos primeiros anos. Por exemplo, Mecânica 1, Mecânica, não era Mecânica 1, ou Termodinâmica, foi dada por um professor que tinha uma forma, olhando para trás, tinha o seu mérito, a forma como dava. Nós às vezes brincávamos porque nós tínhamos uns testes, uns exames, mas tínhamos uns trabalhos que na altura achávamos que não tinham grande interesse. Mas olhando para trás tinham de facto alguma piada. Como por exemplo, eu lembro-me de um do trabalho de termodinâmica, era pormos no lugar do Carnot, escrever uma carta ao Jules, explicar o que tínhamos feito, ou ao contrário, já não me lembro. É claro que isso obriga-nos, de facto, a perceber a sério o que é que cada um daqueles cientistas fez e o que é que as suas teorias trouxeram de novo. Mas na altura estávamos habituados àquele método mais tradicional e eu acho que tudo o que é dado de maneira diferente nos deixava assim um bocado de pé atrás, principalmente nos primeiros anos. De resto não me lembro assim sim. Verificamos aqui um padrão, porque acho que 3 dos 4 pessoas que nós convidámos disseram que a eletrónica não é a cadeira que eles têm gostado, o que é muito engraçado. Acho que os físicos e a eletrónica não se andam a dar muito bem. Eu acho que todos nós temos consciência da importância que a eletrónica tem para nós. E por isso é que damos tanto valor ao professor José Augusto e à professora Guiomar, que são aquelas pessoas que de facto sabem tanto disto, sempre que precisamos de ajuda, estão lá para nos ajudar. Temos que ver se convidamos um deles e vamos confrontar com estes dados que nós temos dos professores e ver o que é que eles têm a dizer sobre isso. Professor, sente algumas diferenças desde a altura que estudou, desde a altura que tirou o seu curso em Engenharia Física Tecnológica para agora, para os dias de hoje? Sente alguma diferença no ensino de antigamente e de agora? Acho que sim. Também eu quero me convencer que não foi assim tanto tempo, mas quando começo a ver os anos vejo que sim, que já passaram muitos anos. Acho que o formato dos cursos não é muito diferente. Acho que a estrutura dos cursos, como são pensados, eram pensados há 5 anos, como os vossos, onde vocês estão agora mestrados integrados, eram. Eu acho que há uma proximidade maior dos professores com os alunos, que ajuda. Eu acho que eu ainda apanhei professores de uma geração, alguns, que mantêm uma separação muito grande entre os alunos e os professores. São pessoas que já tinham uma carreira. Eu apanhei muitos professores que me deram aulas no último ano da carreira deles. E a relação que tínhamos com esses professores era completamente diferente da relação que tínhamos com os professores mais novos. E eu acho que uma relação mais próxima com os alunos só beneficia os alunos e os professores. Porque o aluno está mais à vontade para colocar as dúvidas que tem e para expor os problemas que tem. E o professor também fica mais próximo de perceber o que é que está a fazer mal e o que é que pode mudar para que de facto os alunos percebam melhor o que estão a dar. E eu acho que essa parte do ensino melhorou bastante. A maioria dos meus colegas tem uma consciência muito mais aberta para este tipo de feedback por parte dos alunos.
Do ponto de vista organizacional, eu acho que não vejo grandes diferenças. Portanto, não é... Claro que temos mais meios, os alunos têm mais informação disponível. É muito mais fácil nós desafiarmos os alunos a fazerem trabalhos em que eles vão à procura da informação. Portanto, o que eu vejo é que, por exemplo, agora os trabalhos são muito mais abertos, porque a informação está toda disponível. E antes, quando a informação não estava toda disponível, o que acontecia era que éramos dado temas para nós fazermos os trabalhos, que nós já sabíamos, por exemplo, era um capítulo de um livro. Nós já sabíamos que íamos à biblioteca, pegávamos naquele capítulo, estudávamos, percebíamos bem aquele capítulo e fazíamos uma apresentação sobre o tema. Por exemplo, lembro-me de trabalhos que fiz na faculdade, uma experiência de Michelson e Morley, que ajudou depois a explicar a relatividade. O que é que eu fiz? Na altura fomos à biblioteca do Departamento de Física, procurámos os livros, estudámos aquilo que estava ali, não é? Portanto, era aquela informação, e se calhar os alunos do ano seguinte fizeram exatamente a mesma coisa que eu, e os seguintes e os seguintes. Agora eu acho que a informação estar tão disponível permite que vocês possam ser mais ativos na escolha dos temas. Coisa que na altura nós não podíamos fazer. Eu acho que é mais ou menos isso. Não vejo assim outras grandes diferenças. Certo. E alguns durante o seu percurso na universidade considerou ter uma experiência internacional? Eu acho que considerar sim, consideramos sempre, não é? Eu acho que acabou por nunca acontecer por acaso, porque as coisas foram acontecendo, não foi nenhuma opção consciente decidir ficar cá ou não. Na altura, no último ano, podia ter ido fazer Erasmus. Houve colegas meus que fizeram aquele ano de cadeiras opcionais que eu estava a dizer, o quarto ou o quinto, em Erasmus. Não foram muitos. Não é tão comum como é agora. Era uma complicação como é agora se vocês tentarem fazer cadeiras e não projetos, porque depois há todo um processo de equivalências das cadeiras que se faziam no Erasmus para cá, e o que eu via era que os meus colegas acabavam sempre a perder pelo menos um semestre, porque não conseguiam ter todas as cadeiras que correspondiam a um ano. Portanto, aí eu acho que foi achar que não compensava. Não era uma questão de viver sozinho, porque na altura já vivia sozinho. Não era... Depois, quando comecei o doutoramento, confesso que quando escolhi o tema, achava que provavelmente ia ter que fazer uma parte e o plano original se calhar seria fazer em Paris, porque as pessoas que faziam a tese na área que eu fiz, que foi a medicina nuclear, orientados pelo Dr. Pedro Almeida, a maior parte fazia uma parte deste tal doutoramento, um ano ou dois, no mesmo centro onde o Dr. Pedro Almeida tinha tirado o doutoramento. E, portanto, se calhar, quando eu escolhi aquela área, que era a continuação do projeto final de curso, achei que era o percurso mais normal. Mas depois, um bocadinho por acaso, acabámos por ir a uma reunião onde se lançava um projeto novo que ia decorrer cá em Portugal, onde havia necessidade de desempenhar ali várias tarefas que podiam ser teses de doutoramento. E por ter estado naquela reunião, por ter tido a sorte de estar ali, acabou por ser óbvio que o doutoramento podia ser aquele e teria um impacto muito maior se fosse aquele do que se fosse um plano desse género, ir a Paris durante uns tempos, estudar um problema deles e depois trazer o resultado para cá e estudá-lo cá. E aí já não fazia sentido o doutoramento ser lá fora, porque era uma colaboração com 10 instituições portuguesas, que reuníamos quase de 15 em 15 dias, não fazia tanto sentido estar longe. Fez durante alguma parte do percurso, nós de vez em quando tínhamos períodos em que passávamos no CERN, mas eram períodos de curta duração. Não se pode dizer que eu tenha tirado o doutoramento no estrangeiro. Não é isso de todo. Mas não foi por opção. Depois, mais tarde, eu acho que podia ter pensado fazer o pós-doc no estrangeiro, mas quando acabei o doutoramento já estava casado, e a partir do momento em que uma pessoa tem uma vida familiar também tem de começar a decidir se faz sentido ou não. Na altura pude continuar, como o projeto continuava depois de eu ter acabado o doutoramento, ainda não tínhamos conseguido acabar a máquina que queríamos desenvolver. O meu pós-doc foi a continuação do doutoramento, foi só uma forma de poder continuar a desenvolver o mesmo projeto. E professor, acha que hoje em dia, e tendo em conta o ensino de hoje em dia, acha que é mais vantajoso nós termos um percurso académico onde passamos sempre na mesma universidade,
ou acha que é melhor nós procurarmos ir lá para fora? Eu acho que assim, as coisas não são... Não sou da opinião que as coisas são melhores ou piores só porque são lá fora ou cá dentro. Eu acho que depende sempre do que é que vocês vão fazer para cada sítio e aquilo que querem fazer. Eu vejo, mais uma vez, eu acho que faz mais sentido do ponto de vista de experiência para vocês se querem ter uma experiência fora da faculdade do ponto de vista de investigação. Pode ser no contexto da tese de mestrado, no contexto de um estágio. Essa experiência fora do universo muito controlado, muito protegido que vocês têm na faculdade, pode fazer sentido tanto em Portugal como no estrangeiro. Agora, aquilo que eu acho que vocês devem sempre tentar fazer é tentar ter a melhor experiência possível. E, portanto, se vocês gostarem muito de uma área, procurarem os melhores centros de investigação no mundo nessa área e não terem problemas nenhums em irem lá bater à porta. Se os melhores centros de investigação no mundo de uma determinada área forem cá, não devem dizer que não vão tentar cá só porque queria ir para o estrangeiro e queria estar uns tempos a falar uma língua como o português. Claro que tem outras vantagens. Claro que aquilo que eu também vejo, e que também veria no meu caso, é que o grau de concentração a que somos obrigados estando lá fora e foco no trabalho é diferente do que temos cá, onde temos sempre mais distrações. Temos as distrações dos amigos, temos as distrações e não é uma distração, mas as obrigações familiares, se quiserem. E aquelas pessoas que vão lá para fora por um período de tempo para cumprir um determinado plano de trabalhos, normalmente cumprem-no muito mais, ou cumprem o calendário de forma mais eficaz, porque a maioria também há pessoas que vão lá para fora, que depois não conseguem cumprir o plano de trabalhos que tinham estabelecido. Mas é mais fácil manter-se no calendário correto lá fora e manter-se concentrado no trabalho. Mas eu acho que não é por isso que vocês devem ir lá para fora ou não devem. Mais uma vez, imagina, se vocês gostarem muito de um determinado tema e façam uma pesquisa sobre quem são os artigos mais citados, quem são os investigadores mais relevantes nesta área. E se vocês fizerem um trabalho bem feito e se prepararem bem para esse pedido, eu acho que não há razão nenhuma para não serem aceitos. Mas há muita investigação muito boa a ser feita em Portugal e que, se for essa área que vocês querem, não precisam ir lá para fora. Portanto, conseguem cá ter experiências de investigação tão boas como lá fora, dependendo das áreas. Voltando um pouco atrás, professor, o professor, acho que no seu 4º ano, o professor tem que escolher certas opcionais. E, se não me engano, o professor, há uns dias atrás, disse que fez uma escolha de opcionais um bocadinho curiosa. Quer partilhar essa escolha? Não, e mais uma vez, eu acho que logo aí seria, que eu acho que foi um bom conselho do professor Douglas Soares. Provavelmente ele já não se lembra de me ter dito isto, já foi há tanto tempo, mas nós tínhamos uma lista, que era uma folha gigante, de cadeiras possíveis, e tínhamos ainda outra vantagem, que era podíamos escolher qualquer cadeira de outro curso da Universidade Técnica de Lisboa. E eu lembro-me de ter feito uma pré-seleção do que é que eu achava, querendo ir para a Biofísica, o que é que eu achava que podia fazer mais sentido. E fui ter com o professor Douglas Soares, e o que ele me disse foi: tudo isto que está por aqui, ou a maior parte das coisas que está por aqui, se for fazer ou doutoramento ou mestrado, eu, na altura não sabia se ia ter a média para fazer logo doutoramento, vai ter estas cadeiras todas outra vez. Portanto, se calhar não vale a pena estar tão focado nisto, porque até pode ser que daqui a um ano tenha mudado de ideias e queira fazer outra coisa qualquer. Portanto, o meu conselho é: aproveita para fazer as cadeiras todas, mais tarde não se venha a arrepender de não ter feito, ter estado num curso de Física e não ter aprendido mais sobre este tema. E é uma coisa que é essa parte das cadeiras opcionais, eu cada vez me convenço mais que é o melhor conselho que vos podemos dar, que é: vocês muito dificilmente vão ter tanta liberdade de escolha no resto da vossa vida profissional para estudarem um tema como nesta fase, em que vocês têm uma lista e escolhem vocês o que é que querem escolher. E, de facto, eu pensando bem na altura, pensei, de facto, eu não sabia o que é que ia fazer a seguir, mas sair de um curso de Física, por exemplo, sem saber o mínimo
de relatividade, sem saber o mínimo de física nuclear, sem saber o mínimo de astrofísica. Portanto, essas eram aquelas óbvias, não é? Que a pessoa não... Mas depois também achei, porque é que se já tive mecânica quântica 1 e 2, porque é que eu ia fazer teoria de campo, porque na prática era mecânica quântica 3. Essa, desse ponto de vista, já não era nada que me atraísse por aí além. Portanto, fiz outras coisas como física do globo, fiz oceanografia dinâmica, energias renováveis. Portanto, foi um leque de cadeiras tal, que também foi bom, porque conheci muitos professores muito interessantes, que nem, alguns não eram do departamento de física, e que me davam uma perspectiva diferente. E depois, na altura, também podíamos ter uma coisa que agora não é... Eu percebo que não é de todo o método mais recomendável, porque não é assim que deve funcionar a faculdade. Nós podíamos, imaginem, aquelas 8 cadeiras que nós tínhamos para fazer não tinham de ser obrigatoriamente 4 no primeiro semestre e 4 no segundo. Eu já não inscrevi-me em mais do que 4 no primeiro semestre. Depois houve umas que não gostei, pedi ao professor para não lançar a nota e inscrevi-me a outras no segundo semestre. Era um bocado de experimentar o que é que nós gostávamos e não gostávamos. Mas... olhando para trás, eu acho que valeu a pena. Não foi aquilo... Se eu tivesse ido fazer as cadeiras que tinha pensado originalmente, não era isso que tinha feito com que o doutoramento tivesse sido melhor ou tivesse feito uma área, escolhas diferentes. Mas pelo menos, neste momento, consigo explicar o que é um buraco negro, ou na altura consegui explicar melhor, ou conseguia perceber melhor um bocadinho da astrofísica, ou de física nuclear, e que se não fosse isso, de certeza absoluta que não ia voltar a pegar num livro depois disso para voltar a estudar. E recomenda que os alunos de agora façam assim umas cadeiras assim mais desviadas, ou acha que é melhor manter tradicional? Assim, agora o leque de opções não é tão grande. Pelo menos o curso que eu conheço melhor, que é o da Biomédica, não são assim, não é... Há algumas cadeiras obrigatórias, eu diria que é mais ou menos metade entre as obrigatórias e as opcionais. E até agora os alunos tinham uma espécie de colete de forças que limitava as escolhas no plano de estudos anterior, que eram os perfis. E os alunos tinham de escolher umas opcionais de maneira a cumprir o número mínimo de ECTS de um determinado perfil. E uma das coisas pelas quais lutámos nesta reestruturação foi exatamente acabar com os perfis. Permitir que os alunos pudessem escolher as opcionais que quisessem. Continuo a achar que faz sentido. Não é? Se quiserem o paralelo para o curso de Engenharia Biomédica, eu diria que não é... Que se eu fosse agora estudante de Engenharia Biomédica, eu não ia querer sair de um curso de Engenharia Biomédica sem saber um bocadinho de neurociência. Mesmo que fosse trabalhar para a robótica médica. Mas mais tarde, sei lá, se um dia a robótica médica não me ligava às neurociências e eu não me ia arrepender de não ter tirado uma cadeira de neurociência. Ou posso ir trabalhar para outra coisa qualquer e não saber um bocadinho de processamento de sinal e imagem. E, portanto, eu acho que faz sentido este modelo em que os alunos escolhem em função daquilo que querem, daquilo que gostam, e nós vemos que muitas vezes é um passo importante que os alunos às vezes desprezam, que é falarem com os colegas dos anos anteriores, nesta fase, perceberem porque é que escolheram estas cadeiras, como é que correram, o que é que se aprendeu ali, se é aquilo que querem. Às vezes vemos os alunos a fazerem escolhas muito pensadas no que é que isto vai ser útil para eu arranjar um emprego a seguir. E depois arrependem-se quase sempre, porque a cadeira não era o que estavam à espera e não são assim tantas opcionais e estão a queimar uma oportunidade de ter uma cadeira que gostavam mesmo, porque fizeram uma opção só a pensar que aquilo lhes vai beneficiar no currículo quando concorrerem a um local de trabalho. Portanto, às vezes vemos pessoas que nos dizem nós vemos que a principal saída profissional neste momento é trabalhar para consultores. Nós achamos que temos pouca programação e então vamos escolher mais cadeiras de programação até do discurso. E depois às vezes o problema não são aquelas cadeiras, é que muitas vezes são cadeiras de outros cursos que são pensadas com um plano de estudos em que se pressupõe que os alunos tiveram várias cadeiras antes, que os alunos da biomédica ou da engenharia física não tiveram. E depois há ali um choque neste salto. E se começou a falar com os tais empregadores que esses alunos estão interessados em agradar, eles também vos dizem a mesma coisa, que é o que dizia o professor Dúcula. Quando vier para cá, nós temos tempo de ensinar aquilo que nós precisamos que vocês aprendam sobre novas linguagens. Não é preciso já saberem tudo antes de entrarem aqui. Portanto, eu acho que a faculdade é uma grande oportunidade para vocês. Depois não vamos ter tempo, não tenho essa ilusão. Como a pessoa pensa que, como temos informação disponível, vamos ter sempre tempo para estudar outros assuntos que gostemos. Isto não é verdade. Nem sempre temos tempo, nem disponibilidade mental para isso. E a faculdade é uma boa oportunidade para isso, para aprendermos um bocadinho mais sobre tudo. Aproveitarem
quem está à vossa volta, aproveitarem os professores que têm perto de vocês, aproveitarem os vossos colegas que têm interesses que se calhar não são os mesmos que vocês, mas com quem vocês, se calhar, quando estão à entrada da sala, vão falando de um tema que lhes interessa e que pode despertar a vossa curiosidade. Que são esse tipo de oportunidades que nem sempre teremos no futuro. E a acrescentar, por exemplo, um dos momentos em que eu às vezes, e que eu já fui aprendendo mais sobre temas que não são minha área específica de investigação, é a hora do almoço. Nós agora não, mas pré-pandemia íamos almoçar sempre juntos. No IBEP somos poucos e almoçávamos sempre juntos. E também falamos de muita coisa que não ciência e que não investigação. Às vezes queixam-se que falamos muito sobre outros assuntos que não agradam a toda a gente, como futebol, mas vamos muitas vezes discutir os problemas que cada um de nós tem. Ou, por exemplo, estamos parados num problema qualquer e não sabemos como fazer, ou vimos um artigo que pode ser interessante e discutimos uns com os outros. E é essa oportunidade que há nas universidades e que nem sempre aproveitamos ao máximo. Eu tenho pena, uma das coisas que, para quem conhece o espaço da faculdade, que eu gosto muito do IBEB e tenho muitas vantagens, aquele sítio mais isolado, mas tem uma pequena desvantagem que é essa. Eu acho que às vezes sinto falta de falar com outras pessoas com quem eu gostava de falar e que não gostava de falar mais e de trocar mais ideias e que nem sempre falo. Por exemplo, há bocadinho estava a falar do professor Nuno Araújo, era uma pessoa com quem eu gosto sempre muito de falar, mas que nem sempre nos cruzamos tantas vezes quando gostávamos. Ou com a professora Guiomar, como estava a dizer há bocadinho. Que se calhar se estivéssemos mais próximos, se calhar almoçávamos mais vezes e se calhar tínhamos mais vezes essas conversas. E por que altura deu-se esta transição entre o técnico para a FCU? Eu acho que foi quando tomei essa decisão de mudar, de ter escolhido a biofísica. Era uma área que não estava a ser abordada por ninguém no técnico, na altura. Portanto, não havia o curso de Engenharia Biomédica ainda. E o curso do técnico, apesar de se chamar Engenharia Física e Tecnológica, é um curso muito mais de física teórica do que de engenharia. Por exemplo, agora, depois, quando foi reconhecido pela Ordem dos Engenheiros, portanto, passaram a ter menos liberdade de escolha nas opcionais, porque uma pessoa podia, de facto, escolher só cadeiras de física teórica e saía de lá com um diploma a dizer engenharia, mas que não tinha tido uma única cadeira de engenharia. E como não havia nada, nem de biofísica, nem de engenharia biomédica, eu confesso que na altura eu falava sempre em biofísica porque eu nem sabia bem o que era engenharia biomédica. Mas que não havia nada de biofísica no técnico, excepto aquela cadeira que era dada pelo professor da FCU, que ia lá dar como professor convidado ao técnico. Quando percebi que era aquela área, percebi que tinha de mudar de faculdade e, portanto, o programa doutoral, só havia programa doutoral em biofísica na Faculdade de Ciências. Curiosamente, eu acho que durante o doutoramento eu sentia muito mais aluno do IBEB do que da Faculdade de Ciências, confesso. Porque a nossa vida no IBEB era tão isolada naquele cantinho da faculdade. Portanto, nós estávamos sempre naquele canto. Almoçávamos sempre ali. Eu chegava, por mim, às vezes, eu nem sequer sabia, até as nossas aulas eram dadas ali, que eram aulas para o mestrado, e eram todas dadas no IBEB, ou na Faculdade de Medicina. Se me perguntassem qual era o C6, ou C5, ou C7, eu não sabia. Sabia onde era o C1, que era onde era a cantina. E eu acho que só quando comecei, mais tarde, a dar aulas como professor convidado na faculdade, é que comecei a sentir mais a faculdade e a aproveitar mais a faculdade como um todo e não só aquele cantinho lá ao pé do hipódromo. Mas foi por volta de 2001, foi quando eu acabei o curso. Portanto, foi nessa fase que mudei. E ainda houve uma altura, durante o primeiro ano do programa doutoral, que eu dava ainda aulas práticas no técnico, portanto ainda passava algumas tardes no técnico a dar essas aulas práticas. Como estávamos a ter cadeiras, às vezes, as cadeiras não eram todos os dias, eram em regime pós-laboral. Como ainda tinha muitos amigos meus no técnico, ainda estava nesta fase e vivia muito perto do técnico, que me ia dividindo pelas duas faculdades. Com o tempo
mudei-me de armas e bagagens para a Faculdade de Ciências. Professor, e agora uma pergunta assim um bocadinho mais para desviar um pouco do assunto. Onde é que veio esse amor pela camisola? Presumo que seja a camisola. Qual a camisola? Para começar. A camisola do Benfica, professor. De onde é que veio esse amor que o professor tem? Não dá. Eu acho que ninguém consegue explicar isso. Não é? Eu acho que há sempre. É uma coisa que eu discuto mais vezes questões de futebol e este tipo de coisas, porque é que as pessoas são de um clube ou de outro, do que discutem coisas de engenharia biomédica. Mas eu acho que é óbvio que o gosto pelos clubes que cada um tem vem de influência familiar, óbvio, não é? Portanto, ninguém nasce. Eu não acho que as pessoas nasçam com uma propensão genética para ser adeptos de um clube ou do outro. Mas a minha família eram quase toda a gente do Benfica e os meus tios, principalmente. Como eu vos disse, a família do lado da minha mãe vivia em Lisboa e eu passava sempre cá as férias. Mesmo as mais pequenas, férias do Carnaval, ou as férias da Páscoa, do Natal, férias grandes, sempre que podia vinha para cá, porque tinha os meus tios que tinham uma diferença de idade. A minha mãe era a irmã mais velha e eu sempre fui o neto mais velho. Portanto, eu tinha uma idade muito próxima dos meus tios mais novos. E eles eram um pouco mais velhos que eu e já eram do Benfica e começaram a levar aos jogos, quando ainda era muito novo. Ir aos treinos, mas acho que a minha mulher diz que tem piorado ao longo dos anos. Portanto, a doença tem sido muita. Portanto, antes da pandemia, eu já não se lembrava do último jogo que não tinha ido ao estádio. E sempre que posso, tento ver os jogos, tento ir aos jogos fora também, mas já nem sempre é possível. Mas sim, eu admito que é patológico, não é nada, não é muito saudável. Tem que ser algo estudado pelo seu departamento. Não, mas há muita gente a estudar isto mais a sério, não é? Portanto, com ressonância funcional. E curiosamente há um estudo da Universidade de Coimbra há uns tempos com adeptos do outro clube, não do meu. Portanto, eu admito que a reação possa ser diferente, não é igual para todos. Sobre qual é a resposta do cérebro quando estavam a ver um golo do seu clube. Mas não é, mais uma vez, é daqueles, do ponto de vista científico, não é fácil de replicar a experiência de ver o golo em direto ou mesmo ao vivo, não é? Portanto, ali, se me tivessem dentro de uma câmara de ressonância magnética ver um golo do Benfica, que eu já sabia que tinha sido há mais tempo, a reação não era a mesma. Mas continua, só para ver o grau de patologia, eu se vir um jogo repetido de há 10 anos atrás, apesar de me lembrar do jogo, continuo a arrepiar-me e continuo a ver o jogo com a mesma até ao fim, portanto, não ando para a frente, portanto, apesar de já saber o resultado final. E obrigado pela consideração de terem marcado a entrevista para o dia de hoje, que é o dia de aniversário do Benfica. Exatamente, hoje foi de propósito, nós sabíamos. Sim, só sei. Não podia passar. Ok. Vamos agora fazer uma curta pausa. Voltamos da segunda parte com o professor Nuno Matela.